Olá, querido amigo, querida amiga, e seja muito bem-vindo a mais uma classe dos professores. Esse trimestre nós vamos conversar sobre o grande conflito. Mas antes da gente começar, você já sabe, eu vou pedir a sua ajuda para a gente conseguir divulgar o projeto da classe dos professores. Como que você pode fazer isso? Em primeiro lugar, se você ainda não é inscrito no nosso canal Adventistas Lago Sul, corre lá, se inscreve e ativa o sininho das notificações para você receber uma mensagem sempre que tiver vídeo novo no canal. Em segundo lugar, compartilhando esse vídeo com as pessoas que você conhece, com os seus contatos, ajudando assim a espalhar a mensagem da volta de Cristo. Em terceiro, clicando nesse joinha que está aqui embaixo, deixando o seu like e, por último, deixando o seu comentário aqui pra gente. Eu gostaria de deixar um abraço especial para algumas pessoas que estão sempre comentando nos nossos vídeos aqui, que são a Suzana Arado, que é daqui da Igreja Adventista do Lago Sul, a Giane Brito, que também é membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul, o Anderson, que acompanha a gente lá de Nova Iguaçu, a Zélia Rodrigues, que acompanha a gente compartilhando e compartilha com todos os contatos dela. E eu gostaria de também ajudar aqui a divulgar um projeto especial que nasceu aqui em Brasília, na Igreja Central de Sobradinho, que é Na Lição Podcast. Então, se você gosta de ouvir podcast, o pessoal da Igreja Central de Sobradinho aqui de Brasília, né, do DF, começou esse projeto. Dá um apoio lá, porque esses projetos são muito especiais. Eu queria então começar a apresentar para vocês os nossos professores. Do meu lado a gente tem a nossa querida Cris. Bem-vinda, Cris. Obrigada, é muito bom estar com vocês mais um trimestre para a gente estudar e aprender um pouco mais da palavra de Deus. Amém. Ah, e antes que eu esqueça, eu quero mandar mais um abraço especial para 3 pessoas, que são a Dalva Trindade, a Vilma e a Lilian Moraes, porque elas compartilharam com a gente a hashtag Verivas Grava Próxima. Inclusive, a Dalva começou esse projeto colocando na cabeça de uma pessoa muito especial, e aí ele deu a sugestão e vocês pediram e ele atendeu. Então aqui está nosso querido Verivelto Mioto, nosso mais novo professor. Bem-vindo, Verivelto. Estamos aqui, muito obrigado, é uma alegria estar aqui, depois da votação de todos, né? Mas eu já percebi uma coisa, nem começamos a gravar ainda e eu já estou sentindo que é mais fácil estar atrás das câmeras do que aqui da frente das câmeras, Jéssica. Você achou? Achei. E gostou de estrear como nosso novo professor aqui? Tô gostando. Vamos ver como é que eu vou me sair agora durante as lições aí. Vai dar tudo certo, porque Deus vai usar, amém? Amém. Amém. E do lado dele a gente tem o nosso querido Dalmo, que não é professor novo, mas está de visual novo, né, Dalmo? Não somos professor, é um prazer partilhar a lição com vocês. E essa lição que vem trazer um momento muito especial em que nós vamos compartilhar, né? Juntos. Então, Verivelto, você que é novo, você faz oração para a gente começar o nosso estudo, por favor? Oremos então. Senhor Jesus, obrigado porque mais uma vez estamos aqui estudando a sua lição, mais uma vez estamos aqui aprendendo sobre as suas maravilhas, que não deixamos isso apenas guardado em nosso coração, mas que nós possamos compartilhar com outras pessoas, mostrar o seu evangelho, as suas palavras e que mais pessoas aceitem a sua pregação, que mais pessoas aceitem o seu amor por elas e venha aqui estar conosco e que nós possamos um dia caminhar rumo ao céu. Por isso que eu lhe peço e lhe suplico em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. O título da lição é O Grande Conflito. Como você pode perceber aqui, o pessoal da nossa produção montou. Por quê? A Casa Publicadora Brasileira, que é uma casa publicadora da Igreja Adventista, publicou esse livro aqui, O Grande Conflito, da autora Ellen White. A lição desse trimestre vai ser baseada nesse livro. O livro, obviamente, é baseado em toda a Bíblia. Então, se você tem interesse em adquirir um livro desse, você pode entrar no site da Casa Publicadora Brasileira. Se você mora em Brasília, nós temos uma loja física da Casa Publicadora, ou procurar uma igreja adventista mais próxima de você, que o pessoal vai disponibilizar uma cópia dessa sem custo para você. Esse livro aqui muda vidas. Fala justamente sobre a guerra entre o bem e o mal. E é justamente isso que a gente vai estudar. Tanto é que o título da lição dessa semana é A Guerra por Trás de Todas as Guerras. Então, nesse trimestre a gente vai estudar a origem do mal, a origem dessa guerra entre o bem e o mal, que é a origem de todas as outras guerras que acontecem, os conflitos que acontecem hoje no nosso mundo. E a gente vai conversar também sobre temas como assim, se Deus existe, Deus é bom, por que o sofrimento acontece? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Então a lição dessa semana vai ser, ela foi baseada nos capítulos 1 e 2 do livro Grande Conflito. Então eu recomendo
que você vá atrás, consiga o seu livro. Se você quiser, você também pode baixar o aplicativo Ellen Gold Writings e lá você consegue baixar o livro sem custo também, porque vai enriquecer mais ainda o seu estudo da lição. Então, para a gente já começar indo direto ao que interessa, Dalmo, a gente sabe que o mal, né, o pecado se originou no céu, mas o céu era um lugar perfeito. Como que num lugar perfeito como o céu conseguiu surgir algo como pecado? Jéssica, essa é uma pergunta que muita gente levanta, né? E que o mundo às vezes quer tentar responder e às vezes até acusa Deus. Se Deus criou Lúcifer, ele criou o mal. E a gente percebe o seguinte, só houve peleja no céu, só houve guerra no céu, porque Deus é misericordioso. Porque se ele não fosse misericordioso, haveria destruição. Porque com o poder que ele tem, ele simplesmente destruiria o inimigo. Não é lógico ter nascido no céu, mas o que a gente percebe? Algumas questões, e isso vale para a minha vida. Lúcifer era o primeiro abaixo da divindade. Então ele tinha um grande poder, ele tinha uma grande estrutura disponível para ele. E aquilo criou nele uma coisinha que cria no ser humano, e ele trouxe para a gente também, que é com a maldade dele, né? Mas é uma palavrinha chamada assim, orgulho. E aquilo nasceu no coração dele. E ele começou a desejar o que a divindade tinha direito, que era uma questão de adoração. Então fica para mim e para você aprender o seguinte, originou-se no céu esse orgulho, ele tinha uma grande capacidade. O que Deus me dá de capacidade não é para mim se orgulhar, é para mim usar para o bem e o benefício de outros. Então, fica para a gente essa mensagem aqui na lição. Não é lógico a explicação do nascimento daquela maldade no coração de Lúcifer ali, mas a gente percebe o que foi. Ele via que ele era um anjo muito poderoso, um anjo de luz, e ele começou a se orgulhar, né? E a gente percebe que o contexto da lição que vai tratar desse grande conflito surge nesse lugarzinho, que era perfeito, né? Mas não sem um propósito onde Deus poderia agir. Deus não criou o mal, mas ele criou o ser, no caso Lúcifer, com a capacidade de liberdade. Isso aí Deus, né, nós vamos tratar no decorrer da lição, mas a liberdade de escolha ou de fazer alguma coisa, Deus deixou no coração de qualquer um. Então, só teve guerra no céu porque Deus é misericordioso, porque senão haveria destruição. Ele destruía, acabou. Aniquilava. Aniquilava. E é incrível aí o caráter de Deus, né? Porque Deus sabe que não existe amor sem liberdade para amar ou não. Então ele sendo um Deus de amor, ele tem plena consciência disso, né? Então ele criou seres autônomos, com a capacidade de escolher ficar com ele e amá-lo ou não. A partir do momento, né, que ele criou seres com essa capacidade, ele criou a possibilidade para a existência do mal, porque seria uma consequência, né, da escolha da pessoa, mas Deus não criou o mal. O mal foi criado por Satanás, escolhido por Satanás, né? E a gente vê, né, como Deus é amor. Ele poderia ter criado seres autômatos, né, programados para amar, mas Deus sabe que sem amor, sem liberdade, não existe amor verdadeiro, né? É a mesma coisa de você pegar e amarrar uma pessoa no porão, botar uma arma na cabeça dela e falar, você me ama? A pessoa não vai querer morrer, né? Ela vai mentir, vai falar que ama porque tá presa, mas ela ama porque tá presa ali, ela não ama de verdade. Porque se ela amasse de verdade, ela amaria tendo a opção de ir embora, né? Ou não. E aí a gente vê esse conflito acontecendo, né, Verivelto? E aí a coisa foi colocada às claras, né? Porque Deus não faz nada escondido. Então foi-se exposto ali, né, a intenção de Deus e a intenção de Satanás. E aí os anjos tiveram que escolher, né? Nitidamente, às claras, quem que eles iriam seguir. E aí a Bíblia menciona que houve guerra no céu, né? Como é que foi essa guerra? Jéssica, tudo indica, aqui na própria Bíblia, né, quando a gente lê em Apocalipse 12, de 7 a 8, que a guerra foi física e houve sim uma peleja no céu. Diz aqui, ó, inclusive é o verso áureo da parte de sábado, né? Diz assim, ó, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. Ou seja, Deus e seus anjos contra Satanás, a guerra foi tão grande que houve peleja no céu e não tinha mais lugar para eles ficar lá no céu. Então, com certeza, por aqui a gente não tem tantos detalhes, mas por aqui já dá para perceber que houve-se uma guerra física.
que eles chegaram a ser expulsos dos céus. E como você e o Dalmo já comentaram aqui na lição, Deus não criou os seres humanos como robôs, né? Que tem que amá-lo do jeito que Deus quer. Deus nos criou de forma de a gente poder escolher. Satanás naquela época também pôde escolher e hoje nós também podemos escolher. E Deus nos pede que nós escolhemos a Ele pelo amor, não pela força física, como você falou, né? Porque a partir do momento que Deus tentasse de uma maneira física ou de uma maneira agressiva, de uma forma que eu ficasse com medo, eu ia amá-lo pelo medo, não pelo amor. E Deus quer que nós amemos Ele pelo amor dEle. Então, diz até aqui na parte da lição, na parte de segunda-feira, diz assim, ó, Deus chama o seu povo a responder pelo seu amor, a obediência à sua lei, escolhendo servi-lo. Então é isso que nós como cristãos devemos fazer, escolher a Deus e amá-lo por nossa livre e espontânea vontade. Porque inclusive esse é um dos questionamentos que é muito trazido, né? Que as pessoas perguntam assim, mas se Deus tem a presciência, sabia toda a desgraça, né, que viria por causa do pecado e tal, por que quando Satanás começou com as ideias tortas dele, Deus não destruiu Satanás? Primeiro porque Deus não faz nada escondido, porque teve uma pessoa que já falou assim, né, ela me perguntou isso, eu falei assim, mas você já parou para pensar? Se você vive numa sociedade, né, que tudo funciona de uma determinada forma, e aí uma pessoa começa a se levantar contra, essa pessoa desaparece, não ia ser suspeito? Não ia ficar todo mundo com medo? Então a gente não pode contestar, porque o dia que contestar a gente morre e tal. E a pessoa falou assim, mas era só ele destruir Satanás e fazer todo mundo esquecer que Satanás existiu, porque daí ninguém ia ficar sabendo. Deus ia ficar sabendo. E Deus é muito justo e muito honesto. Esse é o mesmo motivo pelo qual Deus não deixou de criar Satanás. Porque teve gente que já perguntou isso também. Então por que Deus simplesmente não deixou de criar Satanás? Porque se ele não criasse Satanás, não teria tudo isso, não aconteceria tudo isso. Mas Deus sabe. E Deus não deixaria de criar alguém, uma criatura, e dar o livre-arbítrio sabendo que essa criatura poderia desobedecê-lo. Ele é tão honesto e tão correto naquilo que ele faz, que mesmo sabendo que isso poderia acontecer, ele permitiu. E tem uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente. Deus não criou só o nosso mundo, só os seres humanos. Ele criou universos e universos, planetas cheios de seres. E pelo que nós entendemos, foram seres que também têm a possibilidade, a habilidade, né, o livre-arbítrio, né, a possibilidade de escolher estar com Deus ou não. A gente tem que pensar que, às vezes, Deus permitiu que isso acontecesse como uma forma de vacinar o universo contra a malignidade do pecado. Às vezes, se a rebelião acontecesse em outro planeta, ela seria muito mais grave, muito pior, atingiria muitos outros planetas. Então, a gente tem que sempre confiar que Deus sabe aquilo que é melhor. E a gente sabe, né, Cris, que infelizmente, depois que a rebelião aconteceu no céu, não bastou Satanás fazer a desgraça lá, né? Ele teve que trazer para cá e envolver a família humana, né? Exatamente, Jéssica. E a gente, quando estuda, a gente percebe o quê? Que Deus também fez a terra perfeita. E era tudo muito bom, né? Quando Deus criou, ele fala que era tudo muito bom. Então, Satanás, ele também percebeu que ali havia uma harmonia, assim como havia harmonia no céu. Mas ele queria voltar a participar dessa harmonia, mas ele não queria voltar a participar dessa harmonia porque ele tinha se arrependido. É porque ele viu toda a consequência do que ele fez, do que ele era, ele perdeu tudo aquilo. Então, quando Deus cria Adão e Eva, coloca eles ali naquele jardim, Deus tinha um plano. O plano é o quê? O céu ficou vazio. Então, eu preciso de recolocar, de fazer com que o céu se encha de novo, né? Então, ele cria Adão e Eva. E também, Satanás percebendo isso, ele entende assim, bom, porque Deus quando cria ali, ele explica tudo, Adão e Eva também são livres para escolher, eles podem, Deus criou exatamente como todos os outros seres, você pode escolher me amar ou não me amar. Então, assim, Satanás, sabendo disso, ele então resolve tentar Eva. E ele percebe que Eva está admirando muito aquela árvore que Deus já tinha dito que ela não poderia, né? Que não seria bom para ela. E é ali, então, Satanás envolve Eva e traz toda a desgraça que a gente vive hoje. Mas Satanás, ele é ardiloso. Ele não fez isso só porque ele queria... Ele já entendia que Deus teria também um plano,
Bom, e se eles falharem, Deus vai ter que então, porque Deus disse que eles iam morrer. Então Deus também vai ser tirano, vai matar, né? Só que também Adão e Eva não entenderam que aquela morte não era naquele momento, não era como eu morri, né? Então, nesse momento que Satanás percebe que eles poderiam cair, e aí a decisão de Deus, qual que vai ser? Vai ser matar mesmo ou ele vai ter um plano para salvá-los? Né? Então, como ele pensou nesse plano para salvá-los, ele também queria participar desse plano. Então, por isso que ele armou tudo isso, porque ele também queria participar desse plano da salvação. E aí, quando a gente lê ali o espírito de profecia e tudo, a gente vai percebendo como essa trama vai acontecendo, né? Esse engano que ele coloca a Eva, onde ela pensa que vai morrer, e quando ela percebe que ela não morreu, né? Então, ela pensa, então não é verdade, né, o que Deus falou. Então, são todas as coisas que a gente precisa estar muito atento nos enganos de Satanás, que ele vem trazendo e vem colocando para a gente. E é incrível, né? Como Satanás, ele cometeu um erro que a gente comete até hoje, né? Porque qual foi, a Cris comentou, né, que um dos pensamentos de Satanás foi justamente assim: eu vou tentar os humanos, né, que Deus acabou de criar. Quando eles caírem, Deus, por amor, provavelmente vai ter um plano de salvação para tentar livrar eles, de alguma forma. Aí, eu e os meus anjos, a gente se aproveita e a gente embarca, entendeu, junto nisso daí, e a gente vai ser salvo também. A gente consegue voltar para o céu também. Porque quando a gente lê, um livro que eu gosto muito é a História da Redenção, né? Ele traz muito dos bastidores, dos acontecimentos, e ela menciona o nível de desespero que Satanás ficou quando ele finalmente saiu do céu e ele se tocou da condição que ele estava. E aí começou, inclusive, a ter discórdia, né? Os anjos que caíram começaram a apontar o dedo para Satanás e culpar Satanás, e começaram a brigar uns com os outros, aquela confusão toda e tal. E aí você vê Satanás, então, tentando, por meio de um artifício, voltar para o céu. Você vê que ali ele não entendeu nada, né, do que seria o plano de salvação, né, Dalmo? Mas graças a Deus, Deus tinha um plano, ele não largou a humanidade caída no desespero, né? E eu não tenho dúvida, viu, Jéssica, que ele teve a oportunidade de se arrepender da decisão dele quando no céu ele começou uma rebelião. Porque Deus é misericordioso. Para ele ter convencido 1/3 dos anjos, ele não teve um dia. Ele deve ter tido muito tempo para ficar perturbando a cabeça de um monte de gente ali. E eles tiveram uma hora que tiveram que decidir, e a gente viu aí que aconteceu. Foi uma peleja e ele acabou afetando Deus, afetando a criação de Deus, que é o ser humano. Mas, como você disse aí, parece que ele já tinha um caminho, por quê? Porque o amor dele ia sobressair sobre todas as coisas. Quando a gente estuda a palavra de Deus, nós percebemos que Cristo abandona uma divindade e começa a alcançar o amor. Assim que o ser humano cai, ele já prevê o quê? Lá em Gênesis a gente vê o quê? Que a sua descendência vai pisar na cabeça, mas você vai ferir o pé. E quando a gente olha para a cruz, a gente já vê lá logo um prego bem no calcanhar de Cristo. A cruz já começa a entender o recado do negócio. E quando o mal aparece, a gente começa a fazer uma pergunta, parece que a gente está do lado errado, sabe, Jéssica? Onde é que está Deus agindo? Deus não vai agir? Parece que ele está do lado errado. Mas a minha pergunta também está errada. É porque a gente está olhando de uma perspectiva errada, né? Porque a gente fica querendo colocar a maldade do ser humano baseado em que Deus não está enxergando alguma coisa. A gente tem que entregar o mal para o mal. Quem está praticando o mal, entrega para ele o mal. Quem está praticando a bondade, entrega para ele a bondade. O que a gente percebeu foi que Cristo praticou só a bondade. E veio aqui, a gente vai estudar isso ao longo do trimestre, e essa bondade já tinha um plano na cruz e foi revelado logo para Adão e Eva. Vai ferir a cabeça. E quando a gente fere a cabeça é uma ferida de morte. O calcanhar você ainda dá uma recuperada, né? E a gente percebe que a divindade fez isso. Então a gente precisa olhar o mal e colocar o mal para quem realmente o pratica, né? E então quando eu olho para a cruz, aí eu pergunto, Deus é amor? Se eu olhar para a cruz, fica claro, muito claro a bondade, né, de Deus, né? Então a gente precisa entender que a bondade de Deus tem seu limite, porque o Lúcifer e eles tiveram a opção de escolha, mas que Deus jamais deixou de ter um plano para a minha vida, para a vida do ser humano, para a vida de Adão e Eva, para a vida de Caim,
né, para a vida de Abel. Deus sempre teve um plano para cada um de nós e está disponível para a gente, né? E é incrível esse sacrifício de Jesus na cruz, né? Você vê um Deus que poderia muito bem, diante de uma rebelião tão grande, de uma ingratidão tão grande, né? Hoje em dia a gente olha, às vezes tem aqueles filhos que os pais dão tudo, se sacrificam, e o filho é rebelde, e o filho reclama. Dá raiva de uns filhos desses, né? A gente olha nesse mundo pecaminoso, a gente olha e fala, nossa, que filho ingrato, né? O pai faz tudo, coisa... E a gente vê um Deus que criou um mundo perfeito, um planeta, né, que assim... supria toda e qualquer necessidade que o casal tinha, Adão e Eva, né? E não só necessidades, tinha muito mais do que o suficiente para suprir necessidade. Era luxuoso, era confortável, e Deus vinha pessoalmente e tal. E depois de toda essa rebelião, Deus poderia muito bem ter abandonado, ter falado, então tudo bem, vocês querem? Então fica aí com a consequência, né, das escolhas de vocês. E ele, pelo seu amor, decidir mandar o seu filho, e o seu filho ter esse desprendimento, né, de vir morrer por nós na cruz, né, Verivelton? E aí eu te pergunto, o sacrifício de Jesus na cruz, você acha que ele capacita hoje Jesus a interceder por nós lá no céu? Com certeza. A cruz, na verdade, foi um ponto de partida, né? Antes da cruz, precisava de um cordeiro morrer para que meus pecados fossem perdoados. A partir do momento que Jesus morreu na cruz, ele começou a ser o nosso sumo sacerdote. Ele começou a interceder por nós, né? E eu fico imaginando assim, ó, Jesus teve que sair lá do céu, deixar a sua divindade, vir aqui na terra, passar pela humanidade, ser um ser humano como nós, passar por pecados, e mesmo assim ele morreu para hoje ser o nosso intercessor. Mas no decorrer das lições que vamos estudar, a gente vai ver que vai chegar um momento que Jesus vai parar de ser o nosso intercessor. Então, nós devemos aproveitar hoje, enquanto Ele é nosso intercessor, enquanto Ele ainda intercede por nós perante o Pai, né? E porque o tempo vai mudar essa situação. Então, a cruz foi o ponto de partida, mas vai chegar um momento que Deus vai deixar de ser o nosso intercessor, e hoje Ele está intercedendo por mim e por toda a humanidade. Então, nós devemos aproveitar essa oportunidade. E ficou alerta então, né, para a gente aproveitar enquanto ainda é tempo, porque o amor de Deus, ele não conhece limites, né, Cris? E ao contrário do que muita gente fala nessa história, se tem uma coisa que a gente consegue ver desde o início, que surgiu ali o pecado no coração de Lúcifer, é o amor de Deus agindo, né? Sim, como o Dalmo falou, o tempo todo Deus foi misericordioso. O tempo todo Deus usa da sua misericórdia. Usou da sua misericórdia com Lúcifer e usa da sua misericórdia com a gente até hoje, né? Quando a gente fala do amor de Deus, a gente sempre pensa na cruz, né? E quando a gente pensa na cruz, a gente vê um Jesus. Só que muitas vezes a gente pensa assim, que Deus mandou Jesus vir e morrer. Deus chegou, ele como pai, falou, filho, você vai lá e você vai morrer. Mas você mencionou o livro A História da Redenção, um livro que eu gosto muito também, que fala que teve uma reunião onde Deus, Jesus e os anjos chegam a se oferecer, né? Para que Jesus não venha, um anjo, só que um anjo não conseguiria, né, pagar a dívida do pecado. Então, a gente vê todo o tempo um Deus amoroso, um Deus cuidadoso e seu filho ali. Quem é pai, quem é mãe, sabe o que é ter um filho e sabe o que era a dor de um filho. Muitas vezes a gente pede aquela dor para a gente. Se você vê seu filho sofrer, você fala assim, coloca aqui para mim, deixa meu filho, né? E a gente vê Deus passando por tudo aquilo com seu filho ali na cruz, né? E aí, a cruz, para mim, ela responde aquela pergunta inicial do pecado. Por que que Deus deixou o pecado? Foi Deus que criou o pecado? Aí a gente vê a cruz e a gente entende que não. A cruz, ela vem e mostra que Deus não foi responsável pela conduta pecaminosa de Satanás, né? Pelo contrário, ele vem aqui e ele paga o preço por uma coisa que ele não fez, mas ele paga o preço para ter você junto dele, né? Então, não sei como explicar esse amor, não sei como explicar eu não sei como explicar esse amor tão grande de Deus. Tem coisa que a gente, em vez de explicar, a gente acata e aceita e honra, né, Cristo? Devemos honrar
esse sacrifício. Né? Exatamente. Então a gente tem que sempre pensar, e eu costumo dizer sempre assim para as pessoas, você vale o sangue de Cristo. Então, que valor, né? Que valor que você tem. Então você não pode se sujeitar a qualquer coisa ou deixar qualquer coisa te abalar, porque Jesus pagou um preço muito caro por você. Então sempre você tem que pensar nisso. O seu preço foi alto, né? Ele morreu para te salvar. Que misericórdia é essa? Quem faria isso? E quando a gente fala assim sobre morreu, a gente só pensa na morte, mas não pensou no sofrimento que ele teve antes da morte. Ou seja, não foi uma morte qualquer, teve um sofrimento, uma coisa desumana que Jesus passou até chegar o momento da cruz da sua morte. A morte foi só um detalhe em meio a tanto sofrimento, né? A morte foi a prova do que o mal é capaz. Né? Ele mostrou a carinha dele. Ele lá no céu falava que Deus não era tão justo e tal, e de repente a gente vê quem não é justo. Exatamente. De repente a gente vê quem é mau. De repente a gente vê quem realmente tem ódio, orgulho, ciúme. A cruz provou isso, a cruz provou quem é que tinha. Deus era injusto? Ele declarava que Deus era injusto, porque todos tinham que adorar a Deus. Ué, mas por quê? Porque merecedor. Exatamente. Deus é merecedor, é simples por isso. Né? A gente já percebeu, ele é merecedor. E é incrível, né, como eu gosto muito de ler os escritos de Ellen White, né? E aí a gente tem que lembrar também, assim, que, por exemplo, quando o pecado surgiu no céu, era uma coisa nova. Nunca tinha acontecido o pecado. Por que ele conseguiu também enganar tantos anjos? Porque os anjos também não tinham a mínima noção do que era o pecado. E aí, quando Deus permite, né, que Satanás mostre as suas garras, mostre as coisas, a gente tem que entender que Deus não esconde nada de ninguém. Os outros mundos, os outros planetas estão acompanhando tudo que acontece aqui na história da humanidade. E Ellen White menciona que até o momento da morte de Jesus na cruz, ainda existiam seres que tinham ainda um pinguinho de dúvida sobre as alegações de Satanás. No momento que Jesus morreu, toda e qualquer dúvida que existia no coração de qualquer ser do universo sumiu. Foi banida. Então foi tudo banido naquele momento. No momento que Jesus morreu, que os momentos que antecederam, que o Verivelto comentou, né? De chibatada, de açoite, de tortura, de coisa. E Jesus aceitando aquilo quieto, né? Submisso. E morrer, no momento que ele morre ali, ele vacinou o universo inteiro. Acabou, lacrou, não tinha mais dúvida no coração de ninguém da malignidade do pecado e do amor de Cristo. Então, eu e você temos que aproveitar, enquanto ainda está em tempo, enquanto a gente ainda tem um Jesus intercedendo por nós no céu, porque a gente vai acompanhar aqui durante a lição, a gente vai ver que em um determinado momento a porta da graça vai se fechar. E aí depois que a porta da graça se fechou, não tem mais a possibilidade do perdão. E mesmo que você não viva até o fechamento da porta da graça, quando a gente morre, a porta da graça se fecha para a gente naquele mesmo dia. E ninguém acorda esperando morrer. A maioria das pessoas que falece, acontece uma fatalidade, você nunca sabe se amanhã vai acontecer um acidente. Então a gente tem que estar preparado agora, porque 1 minuto daqui para frente eu já não sei o que vai acontecer. Então fica aí o alerta, eu convido você mais uma vez a adquirir o seu livro O Grande Conflito, esse livro vai mudar a sua vida, mas você vai ter que estar preparado, porque é impossível ler esse livro e não tomar uma decisão da sua vida, ou para servir um senhor ou para servir a outro. Então, para a gente encerrar, Cris, você faz uma oração, por favor? Vamos orar, então. Querido Deus que estás no céu, nós agradecemos por sua misericórdia, agradecemos por sua morte na cruz, porque naquele dia que o Senhor morreu na cruz, a sentença de Satanás foi decretada. Ele está derrotado e nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. Permaneça, Senhor, conosco, nos ajude a vencer toda e qualquer enganação de Satanás. Esteja conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao fim da nossa primeira lição desse trimestre e não se esqueça, a lição não substitui, a classe dos professores não substitui o estudo diário da lição. Então, todos os dias, quando você acordar, pega a sua Bíblia, pega a sua lição, vai ter o seu momento com Cristo, que Ele vai estar te esperando. Não esquece de adquirir o seu Grande Conflito, incluir isso no seu estudo diário e a gente espera você semana que vem para mais uma classe dos professores.